Bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, coloca aí, se inscreve aí, ative o sininho para ter as notificações das aulas e ajude o nosso canal a crescer. Como eu sempre começo as minhas aulas, hoje eu vou falar sobre as preocupações do dia a dia. E para isso, aleatoriamente, eu abri a minha Bíblia e caiu em Lucas, capítulo 12, versículos 29 e 30. Se alguém tiver curiosidade de ver. Não busque ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai, que está no céu, sabe que vocês precisam dela. Ora, muitas vezes nós corremos atrás de emprego, de dinheiro, de namorada e nos esquecemos de Deus. E quando procuramos a Deus e achamos a Deus, todas essas coisas nos são acrescidas. Então não se preocupem, porque as aves do céu são alimentadas pelo Pai e os lírios do campo têm uma beleza tão grande que nem Salomão, com toda a sua grandeza, conseguiu se vestir como os lírios do campo. Procure a Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus abençoe vocês e que vocês tenham uma boa aula. A aula de hoje nós vamos falar sobre as causas extintivas da punibilidade e eu vou falar sobre 3 delas, porque são muitas. E, em primeiro lugar, as causas extintivas da punibilidade, elas são matérias de ordem pública. E sendo matérias de ordem pública, elas podem ser alegadas a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, através de simples requerimento, durante o processo ou depois do processo. As causas extintivas de punibilidade, elas estão previstas no artigo 107 do Código Penal. E o artigo 107 diz o seguinte: extingue-se a punibilidade, primeiro, pela morte do agente, segundo, pela anistia, pela graça ou pelo indulto, e terceiro, a retroatividade da lei, que não considera mais como criminoso o fato. O que é a causa extintiva da punibilidade? A punibilidade do Estado não é eterna. Por quê? Porque nós não temos a previsão na Constituição das chamadas penas de caráter perpétuo. O Estado ele tem um tempo para punir o infrator da norma penal. E se ultrapassado esse tempo, evidentemente, o Estado perde o seu direito de punir. Então, a extinção da punibilidade é a perda do direito do Estado de punir o agente autor de fato típico e ilícito, ou seja, é a perda do direito de impor a sanção penal. As causas de extinção da punibilidade estão espalhadas no ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro autor que eu vou citar para vocês definindo o tema é o professor Damaso de Jesus. Diz o professor Damaso de Jesus: quando o sujeito pratica um crime, surge a relação jurídica punitiva. De um lado aparece o Estado com o jus puniente e de outro o réu com a obrigação de não obstacularizar o direito do Estado de impor a sanção penal. Com a prática do crime, o direito de punir do Estado, que era abstrato, torna-se concreto, surgindo a punibilidade, que é a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção penal. Então, primeira definição para você que vai prestar concurso ou exame da ordem: possibilidade jurídica do Estado impor a sanção. Isso é o conceito de punibilidade. Outro autor, que é o professor Rogério Greco, diz o seguinte: o Estado, em algumas situações, expressamente em seu Código Legal, poderá deixar de aplicar a pena ou até mesmo perder o seu direito de punir, e entender por bem não valer o seu jus puniente. Primeiramente, nós vamos destacar que as causas extintivas da punibilidade,
estão previstas no artigo 108 e 109 do Código Penal, que dizem o seguinte: o Estado, quem tem o direito de punir alguém que viole uma norma legal, ou seja, cometa crime ou contravenção. Esse direito não é perpétuo e, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, existem algumas situações, 107, 108, 109, indo até o 120, existem algumas situações que impedem que a sanção seja aplicada. Nós falaremos da morte do acusado, da anistia, da graça e do indulto. O primeiro, a morte do agente. Quando ocorre a morte do agente, torna-se impossível a continuação do processo ou mesmo a aplicação da pena. Mors omit solvit, ou seja, a morte apaga tudo. A morte é a primeira causa de extinção da punibilidade, pois a morte faz cessar a punição do crime, o curso do processo ou a pena aplicada deixa de existir. Por quê? Porque existe um princípio dentro da Constituição Federal, que é o princípio da personalidade da pena, ou o princípio da intranscendência, do artigo 5º, 45 da Constituição Federal, dizendo que a pena não pode passar da pessoa do criminoso. Como é que eu comprovo a morte do agente? Através da certidão de óbito. Depois de manifestação do Ministério Público, aí se decreta a extinção da punibilidade. Os efeitos civis não desaparecem. Por quê? Porque a vítima pode voltar ao seu processo contra os herdeiros do acusado. Outra questão interessante de concurso: se for extinta a punibilidade por uma certidão de óbito falsa, o processo pode ser reaberto, com várias jurisprudências nesse sentido. A anistia, a graça, o indulto, fui procurar na doutrina estrangeira e achei um autor chamado Giuseppe Maggiore que diz que elas são conhecidas como indulgência príncipes, ou seja, uma indulgência do príncipe, e se justifica como uma medida equitativa endereçada a suavizar a aspereza da justiça. Se vocês olharem o Evangelho, nós temos um exemplo clássico, que Jesus é levado junto com Barrabás e o povo escolhe erroneamente Barrabás. A anistia, graça e indulto, elas são as formas mais antigas de extinção de punibilidade e são conhecidas como clemência soberana, conforme entendimento do professor César Roberto Bittencourt. Na anistia, que é a primeira causa, o Estado renuncia ao direito de punir, perdoando as infrações penais que geralmente têm cunho político, mas nada impede que se destine aos crimes comuns. A concessão da anistia é de competência da União, uma atribuição do Congresso Nacional e, uma vez concedida, não pode ser revogada, conforme prescreve o artigo 21, inciso 27 e o artigo 48, inciso 8º da Constituição Federal. Detalhe: a anistia, graça e indulto não se aplicam a crimes hediondos. A anistia é esquecimento jurídico do ilícito. Pode ser concedida antes, durante ou depois da condenação e pode ser total ou parcial. A anistia, ela extingue os efeitos penais, mas mantém a obrigação de indenizar. No artigo 5º, inciso 67, nós temos expressamente que nos crimes hediondos são insuscetíveis de anistia. A anistia pode ser concedida pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, a pedido do interessado e, assim sendo, será declarada extinta a punibilidade. A anistia
o Estado ele vai renunciar ao direito de punir e geralmente perdoa infrações penais de cunho político. Então, no seu estudo, você coloca assim: anistia, crime político, a fim de perdoar infrações de cunho político. Como regra, é aplicável a crimes políticos, mas nada impede que seja aplicada a crimes comuns. A concessão da anistia de competência da União está prevista no artigo 21, inciso 7 da Constituição Federal e encontra-se prevista nas atribuições do Congresso Nacional. Ela pode ser concedida antes ou durante o processo e pode retroagir para beneficiar os acusados. Também nós encontramos no artigo 187 da Lei de Execução Penal, que é a 7.210, o seguinte: concedida a anistia, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa do Conselho Penitenciário, declarar extinta a punibilidade. A anistia ela pode ser classificada como própria, ou seja, quando for concedida antes da sentença penal condenatória, ou ainda imprópria, quando ela for concedida depois da sentença transitada em julgado. A anistia é o esquecimento do ilícito, segundo César Roberto Bittencourt. A anistia torna extinto todos os efeitos das ações penais, porém permanece a obrigação de indenizar e não se aplica aos crimes hediondos. A graça, também chamada de indulto individual, conforme nós vemos no artigo 188 da Lei da Execução Penal, a graça pode ser requerida pelo próprio condenado, pelo Ministério Público, pela autoridade administrativa ou pelo Conselho Penitenciário. Pode ser requerida aos crimes comuns e tem um indivíduo determinado. Aqui a gente já vê a diferença da anistia para a graça. A graça tem um indivíduo determinado, já a anistia nós temos indivíduos indeterminados e crimes políticos, para uma situação específica. A concessão do pedido de graça de competência do Presidente da República, e na Constituição Federal, não se assustem, ela é conhecida como indulto individual. Tanto a graça quanto o indulto, eles são de competência do Presidente da República e, como eu disse, a Constituição Federal, no artigo 84, inciso 12, faz referência à graça como indulto individual. A graça e o indulto, qual é a diferença? A graça é individual e o indulto é de maneira coletiva. O indulto ele é concedido de maneira coletiva a fatos determinados pelo chefe do Poder Executivo. De acordo com o artigo 188 da LEP, a graça ou indulto poderá ser provocada por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer e encaminhamento ao Ministério da Justiça. O indulto coletivo é diferente. Ele é normalmente concedido no final do ano pelo Presidente da República através de decreto. Ele ficou conhecido entre nós, advogados, como indulto de Natal. Também na graça e no indulto não se aplica aos crimes hediondos. O indulto ele se destina a mais de um indivíduo e ele é determinado pela natureza do crime e é geralmente concedido anualmente pelo presidente através de decreto próximo do final do ano. O professor Rogério Greco, ele entende e chama o indulto de indulto natalino. Como citado anteriormente, como eu expus anteriormente, o indulto é prerrogativa do chefe do Poder Executivo e também não se aplica aos crimes hediondos. E, finalmente, o inciso terceiro que eu vou abordar nessa aula é a abolitio criminis. A abolitio criminis ele é um instituto que nós já estudamos
pelo qual o Estado, por razões criminais, entende que determinado bem jurídico não deve ser mais considerado como criminoso. Então, muitas vezes, um bem que antes possuía um status gradual, já hoje não goza mais dessa prerrogativa. Então surge abolição-crimes, como por exemplo no caso de sedução, no caso de adultério, etc. No artigo 2º do Código Penal, nós temos a seguinte redação: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, o bem protegido pela lei penal não goza mais da proteção do Estado. Então, ele pode ser requerido antes, durante ou depois do processo. Vamos fazer um check-out bem rápido das matérias. Anistia, benefício concedido pelo Congresso Nacional por sanção do Presidente da República, que perdoa a prática de um fato, geralmente um fato político. Graça, ela é individual, requerida pelo próprio condenado. O indulto, ele é coletivo e também concedido por decreto do Presidente da República. Eles apagam os efeitos executórios da condenação, não a obrigação de indenizar. Tradicionalmente, o indulto é chamado de indulto natalino e, pela jurisprudência atual, pode ser concedido aos processos que tenha havido trânsito em julgado para acusação ou quando o MP não recorreu para agravar a pena imposta. Graça, vou frisar de novo, benefício individual, indulto, benefício coletivo, não se aplicam aos crimes hediondos, diferem-se da saída temporária. O indulto ele vai mexer na pena, seja para abaixar, seja para extinguir. A saída temporária não abaixa e nem mexe na pena. Competência para conceder anistia, Congresso Nacional. Competência para conceder a graça ou indulto, Presidente da República, podendo ser delegada ao ministro, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União. Efeitos sobre a sentença. Na anistia, atinge todos os efeitos, mas não os extrapenais. Na graça e indulto, atinge os feitos principais da condenação, subsistindo os demais, ou seja, permanece a obrigação de indenizar. Momento da concessão da anistia, antes ou depois do trânsito em julgado. Momento da concessão da graça ou do indulto, somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou, como eu disse no indulto, se o MP não recorreu para aumentar a pena ou se o MP deixou de recorrer. A anistia é um benefício coletivo, é concedido por lei ordinária e não gera reincidência. A graça é um benefício individual, deve ser requerido ao juiz e gera reincidência. O indulto é um benefício coletivo, pode ser concedido pelo juiz e gera reincidência. Para os advogados e aqueles que vão prestar exame de ordem, o indulto deve ser requerido e quando ele for requerido, ele deve ser requerido junto à vara das execuções criminais e, havendo indeferimento do indulto, o recurso cabível é o recurso de agravo em execução penal. Sobre a morte do agente, a morte do agente apaga os efeitos penais da condenação, uma vez que a pena não pode passar da pessoa do criminoso, porém subsiste a obrigação de indenizar, que será liquidada lá no cívil, chamando os herdeiros para o ressarcimento do dano. Eu espero que vocês tenham gostado dessas pequenas observações. São observações bem simples para que vocês distingam cada um dos institutos e agradeço a todos pela atenção
Muito obrigado, beijo no coração de vocês e que Deus os abençoe, bons estudos e nós voltamos amanhã com outra aula. Que Deus os abençoe.